dia, bom dia. Segundamos mais um dia na presença do Senhor. Que a gente possa cantar esse louvor que fala o seguinte: faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Tudo aguento derramar minhas feridas e me curar, restaurar a alegria do teu perdão, é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como a primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Como na primeira vez. bom dia, bom dia. Bom dia, Silvia, Ana, Paula. Bom dia, vó. Bom dia, Rose. Bom dia, Letícia. Bom dia, mãe. Vamos começar a segunda-feira. Esse louvor ele fala assim: faz-me morrer para as coisas desse mundo. Então, nessa segunda-feira, que a gente possa morrer para as coisas desse mundo. Fecha seus olhos. Espírito Santo, nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por mais uma semana, mais uma segunda. Pai, que nessa semana, em nome de Jesus, faça cada uma de nós morrer para as coisas desse mundo. Que a gente possa viver somente para as coisas que são suas. Realinha as nossas emoções, realinha o nosso coração, realinha as nossas expectativas. Senhor, vai na frente das lutas, das batalhas, das dificuldades. Dê ordem aos seus anjos para que eles guerreiem por nós, ao nosso favor. Porque somos pequenas demais. E essa é uma luta espiritual, Pai, da qual nós não podemos vencer, mas o Senhor pode. Repreende, Senhor, toda a armadilha do inimigo, tudo aquilo que o inimigo planejou para essa semana, contra a vida de cada uma delas. Faz cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor,
tudo que tem o nome e o sobrenome delas, tudo que tem o meu nome e o meu sobrenome. Nos esconde debaixo das tuas asas, nos fortalece, nos dê um renovo, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, fecha a nossa boca para que a gente não fale demais. Afasta, Senhor, quem o Senhor tem que afastar. Tira da nossa vida quem o Senhor tem que tirar, Pai. Não nos deixe confundidos. Não nos deixe sentar na mesa dos escarnecedores. Não nos deixe sentar na mesa de pessoas que, quando a gente vira as costas, essas pessoas falam mal de nós. Senhor, repreende a boca do inimigo contra a nossa vida. Senhor, repreende toda armadilha em nome de Jesus. Coloca alegria no coração de cada uma delas. Coloca felicidade. Traz um renovo, Pai. Muitas delas estão em lutas, batalhas intermináveis, que parece que nunca vai ter fim. Eu te peço em nome de Jesus, sustenta elas. Sustenta os pés delas. Fortalece em nome de Jesus. Seja uma semana abençoada. Amém? O Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, pode fluir nesse lugar, me usa apenas como um canal. Fale com elas através de mim. Governe sobre a minha carne, governa sobre esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. E aí? Como vocês estão animados para mais uma semana? Mais uma segunda-feira? Animados para começar a semana com tudo? Ai, Chau, não, tô desanimada, tô cansada. Tá repreendido em nome de Jesus. Porque o Senhor vai te trazer um renovo, uma restauração. Essa semana você vai ser autêntica. Vai ser verdadeira. Deus vai tirar de você, vai arrancar de você o controle, a autossuficiência, o autoritarismo, o ego, a arrogância. E Ele vai te revestir. Ele vai colocar em você vestes novas. Vestes de alegria, vestes de amor, vestes de paciência, vestes de doçura, mas vestes de posicionamento. Vestes de quem sabe o que é da vida, que não está simplesmente vagando por aí, mas que tem um destino, que sabe onde quer chegar. Amém? Eu tirei uma passagem aqui que está em 1 Tiago. Pega seu café para dar uma acordada se você não tiver jejum de café. Ele fala assim, ó: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve glorificar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Gente, ele fala: meus irmãos, nós, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações.
Aí a gente fala assim, como que eu vou ficar alegre? Como que eu vou me sentir feliz passando por várias provações? Na prática, não funciona, geralmente não funciona assim, né? Quando a gente está passando uma provação, uma luta, a gente fica abatido, a gente fica triste. Mas ele está falando aqui que é pra gente se alegrar disso, que é pra gente ficar feliz pelo fato de estar passando uma provação. Quem aqui já se sentiu feliz enquanto estava passando uma prova? Coloca aqui pra mim, eu já. Você estava passando um momento difícil na sua vida, uma luta, uma dificuldade, mas você estava feliz. Quem aqui, gente? É desafiador, né? Ele tá falando aqui, ó, sabendo que essa prova que você tá passando, ela é a prova da vossa fé. Então, essa prova, Deus está provando a sua fé. E aí ele tá falando, fique alegre. E eu já passei provas que eu estava alegre, no meio da tempestade. Aí você fala assim, Chal, mas como? Como? Simplesmente pelo Espírito Santo que me deu a paz que excede todo entendimento. Quem que é o único que pode te dar essa paz no meio das provações, da luta, da guerra? O Espírito Santo. Só Ele pode tocar no oculto, no profundo, no seu caráter, na sua alma e acalmar a sua alma. Assim como o salmista fala, por que te afliges? Por que está inquieto a minha alma? Por que você está assim? Se acalma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você ainda vai dar graça. Então, em meio a essa tempestade, eu não sei para quem é, eu não sei o que você está passando, mas eu profetizo que em meio a essa tempestade, o Senhor vai te dar graça e você vai receber a paz que excede todo entendimento. E as pessoas não vão entender nada. E o inimigo vai ficar confundido, porque ele vai olhar e falar assim, mas eu coloquei para a morte. Eu coloquei para destruição, eu coloquei para acabar com ela, para destruir ela. Eu tentei atacar o filho, não deu certo. Eu tentei atacar o marido, não deu certo. Eu tentei atacar a mãe, o pai, não deu certo. Eu fui direto nela. Mas o Senhor está dizendo, Ele está dizendo o quê? Confunda os seus inimigos. Que venha graça sobre você, fala, Pai, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu estou em meio à tempestade. Me dá graça. Coloca sobre mim a paz que excede todo entendimento. E aí, de repente, tá um caos. Tá tudo desmoronando. E você tá como? Pera aí, gente. Para, Maia. Ela tá querendo atenção. Fica puxando minha perna. Para. E você tá como? Olha o inimigo aqui tentando desviar a minha atenção. E você tá como? Você tá na paz que excede todo entendimento. E as pessoas estão ao seu redor falando assim, eu não sei como ela dá conta. Eu não sei como que ela consegue. Se fosse eu, meu Deus do céu. Mas ela tá lá, ela tá firme. Ela não murmura, não reclama. Não murmure, não reclame, não fale pra ninguém. Eu lembro o dia que a gente foi numa igreja, a gente nunca tinha ido nessa igreja, e a pastora veio orar por nós. E a gente não fica falando as provas e as lutas que a gente tá passando. A gente fala com Deus. E aí ela começou a falar. Aí ela falou assim, Deus sabe a luta e a prova que vocês estão passando. E o diabo está atrás. E ele tá só esperando vocês murmurarem. Porque a porta de entrada dele nessa situação é a murmuração.
Ele está só esperando. Quando vocês murmurarem, ele entra com seta, com ataque, com afronta. Ele está atrás de vocês. Não murmure. Não fale nada. Boca fechada. E eu falei assim, meu Deus, tem hora que dá vontade de gritar, de dar um berro. E ela fala com Deus no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não murmure. Não dê armas para o teu inimigo. Não dê armas para ele. Não conte para ele. Não deixe ele ficar sabendo. Não murmura, não reclama. Gente, é desafiador. Como que a gente consegue fazer isso? Com a ajuda do Espírito Santo, que é o único que pode nos dar a paz que excede todo entendimento no meio do caos, para que verdadeiramente você consiga fazer o que Tiago 1 fala, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita. Depois que passar essa prova, se você tiver fé, qual que vai ser a ação da perseverança na sua vida? Perfeita. Porque no meio dessa prova, no meio dessa luta, assim diz o Senhor, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. É em meio à provação e à luta que a gente dobra o nosso joelho, que a gente ora mais, que a gente clama mais, que a gente busca mais. É em meio à luta e à provação que a gente sai da zona de conforto. A gente sai do comodismo. E aí, em meio a isso, o que o Senhor faz? Nos aperfeiçoa. Enquanto você está aí passando essa luta, Deus está aperfeiçoando o teu caráter, a tua índole, os teus princípios, os teus valores. O Senhor está alinhando as suas emoções. Ele está tirando tudo aquilo que não agrada a Ele. Tchau, como assim? Quando eu estava naquele relacionamento, onde eu era traída, todo mundo já sabe. Tchau, por que você sempre fala sobre isso? Porque é o meu testemunho, é a minha história de vida. Eu não tenho como falar sobre algo que eu não vivi. Eu só posso falar sobre o que eu vivi. Porque eu não teria propriedade, autoridade para falar de algo que eu não experimentei. Então, enquanto eu estava naquele relacionamento é um espelho. Gente, presta atenção nisso aqui, pega seu caderno, anota. Anota, porque isso aqui vai ser uma girada de chave na sua vida. Isso aqui é uma abertura de consciência. É um tirar a venda dos olhos. Como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo relacionamento, coloca aí, ó, quem tá com caderninho. Todo relacionamento é um espelho. Quem estiver anotando, anota e depois manda a foto lá no grupo, por favor. Todo relacionamento é um espelho. Qual relacionamento? Todo. O que é isso, Chau, que você tá falando que relacionamento é um espelho? Por que eu falo pra vocês que nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós? Porque o relacionamento é um espelho. Eu queria ver se tivesse um espelho. Tem um espelho aqui, mas não dá pra pegar. Então, imagina eu e o meu antigo relacionamento. Eu olhava pra ele e eu falava assim. Falava de verbalizar e pensava, porque às vezes você não verbaliza, mas você pensa, né? Eu olhava pra ele e falava assim, ele me trai, ele mente, ele não me ama, ele não me valoriza, ele não é um bom pai, ele não é um bom marido, ele não me dá atenção. Eu olhava pra ele, ele, tudo era ele. Tudo era certo? Aí, presta atenção no pulo do gato. Relacionamento é um espelho. Olha a dinâmica de Deus. Olha como que Deus é perfeito. Como é que Ele é maravilhoso. Porque Ele fez assim. Ele criou.
dessa forma. Ele fez as coisas todas perfeitas, né, gente? O diabo vem e entra com as armadilhas dele. Mas o Senhor fez essa dinâmica para a gente poder olhar para nós. Só que muitas pessoas não sabem, não conhecem, porque não tem conhecimento mesmo. Estão na ignorância, na arrogância, não tem visão aberta, não querem aprender. A gente começa a falar sobre isso, as pessoas já começam a sair. Não querem ouvir, porque não querem a solução do problema. As vítimas, meu Deus do céu, falar isso para uma vítima é enfiar uma faca no estômago dela. Quer morrer. Então tá aqui. Aí, ele me trai. Ele mente. Ele não cuida de mim. Ele não me ama. Ele não me valoriza. Ele, né? Só que é um espelho. Então, imagina que não é ele, é um espelho. Imagina que eu tava olhando para um espelho. E quando você olha para um espelho, qual imagem o espelho reflete? Quando você está olhando para o espelho, qual imagem você vê? Qual imagem você vê, gente, quando você olha para o espelho? Comenta aqui para mim. Quero ver se vocês já pegaram. Eu quero ver se vocês já pegaram nessa chave. Se vocês já entenderam o que eu tô falando. Quando você olha para um espelho, o que você vê? Eu estou olhando a Paula. A nossa própria imagem. A nossa imagem. Igual aqui, eu estou fazendo uma live com vocês. Eu não estou vendo vocês, eu estou vendo a mim mesma. Eu me vejo, justamente. Então, quando eu olho para esse relacionamento, para esse parceiro, e eu falo, ele não me dá atenção, ele não me ama, ele não cuida de mim, eu estou olhando para um espelho. Ele é um espelho que reflete aquilo que eu carrego dentro de mim. Por isso que relacionamento nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Tudo que eu aponto no outro está em mim. Minhas alunas são maravilhosas, gente. Elas já sabem. Tudo que eu aponto no outro está em mim. Então, quando eu falava assim, ele não me ama, o espelho devolvia para mim, você não se ama. Quando eu falava, mas ele não me respeita, o espelho devolvia para mim, você não se respeita. Eu falava, ele me trai, o espelho devolvia para mim, você se trai. Quando você não se ama, não se respeita, não se valoriza, quando você se mantém nesse lugar, você mesma está se traindo. Por isso que relacionamento nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. O outro é só um espelho. E quando eu olho para o outro e falo, nossa, meu Deus, esquece o que ele fez, esquece. Esquece o que o outro faz, o que o outro deixou de fazer, esquece. Porque o outro é só um espelho do que você carrega. Deus fala assim, filha. Ai, gente, eu queria ficar em pé, dar uns pulos, um tei, como a gente fala, bater o pé no chão e falar, dar um grito, mas 7h20 da manhã, morando em apartamento, não tem jeito. Mas tem hora que dá uma vontade. Deus fala assim, ó. Eu fiz você perfeita aos meus olhos. Você é perfeita, minha filha. E eu fiz você e na palavra eu disse que o homem tem que te amar, cuidar de você, te respeitar, assim como eu amo, respeito e cuido da minha igreja, que é o corpo de Cristo. Aqui na palavra diz o seguinte, ai do homem que trata mal a sua esposa, as suas orações serão encerradas, elas não chegarão aos céus. Eu fiz você para ser amada, cuidada, valorizada, respeitada. Eu fiz você para ser a mulher de Provérbios 31. Para ser uma mulher virtuosa.
Eu fiz você como a princesinha dos meus olhos, da qual eu tenho zelo, da qual eu tenho amor, da qual eu tenho cuidado. Você, para mim, é como se fosse uma joia preciosa. Assim diz Deus sobre nós. Deus fez assim. Aí vem o diabo e começa a atacar a nossa alma. E começa a falar, você é feia, você não merece amor. E aí na sua infância você é abandonada, abusada. Você é rejeitada. Você é humilhada. Você vai tendo uma dinâmica de vida e você vai sendo traumatizada. E aí você se torna controladora, mandona. Você não se ama, você não tem amor próprio, você não tem autocuidado. O diabo vai distorcendo tudo aquilo que Deus disse sobre você, sobre o que você é, sobre o que ele fez. Porque ele fez um plano perfeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ele fez tudo perfeito. Aí o inimigo vem e distorce tudo. E aí, de repente, porque assim, ó, Deus faz algo bom com algo ruim que te aconteceu. Pega essa chave. No meio de algo ruim, Deus pode fazer algo bom. E aí o diabo vai e prepara um prato perfeito. Um príncipe lindo, maravilhoso, que te trata bem, que te manda mensagem de manhã, de tarde, de noite. Tem um filme, tem eu não sei se é acho que é um filme na Netflix. Eu não sei o nome. Como que chama mesmo? Esqueci, vocês vão saber. Que é um filme, não sei se é na Netflix, tá? Acho que é na Prime que tá, não sei. Num canal aí, que é sobre como o diabo age. Aí tem o diabo mesmo e ele agindo ali na mente do cara, na mente da esposa, na mulher solteira. E como que ele se apresenta? Você acha que o diabo se apresenta como você gosta de moreno alto, aí ele se apresenta como um loiro de olho azul? Óbvio que não, ele sabe do que você gosta. Ele manda exatamente o prato que você comeria. Então, o príncipe encantado, ele fala as coisas que você quer ouvir. Ele age da forma como você gosta. Ele topa tudo com você. É tudo perfeito. Tem até uma frase que eu vi que falava assim, um post que falava assim, ó, ore, porque quando Deus prepara algo para te entregar, o diabo prepara algo parecido também. E se você não orar e não tiver discernimento, você vai comer aquilo achando que é um banquete, mas é migalha. Então ore para você não ser confundida, porque o diabo também prepara pratos. O prato que você quer. E aí, conheci o príncipe encantado. Vocês acham que no começo era assim, traição? Era o príncipe, era o amor da minha vida. Eu nunca tinha sido tratado daquele jeito. Meu primeiro relacionamento era a coisa mais maravilhosa na face da terra. Aí o diabo prepara um banquete, aí você vai lá, não orou, não vigiou, autorresponsabilidade. Eu escolhi entrar naquele relacionamento. Eu tô falando aqui, eu escolhi de forma consciente ou inconsciente, com padrão ou sem padrão. Foi uma decisão e uma escolha minha. Porque quem escolhe o homem é a mulher, não é o homem que escolhe a mulher, é a mulher que escolhe o homem. Eu deixei ele se aproximar, eu dei abertura para ele, eu quis entrar naquele relacionamento, autorresponsabilidade. Ah, mas eu fui enganada, não foi nada. Entrou porque quis. Ah, mas eu não sabia. Aí é problema meu, é problema seu. Autorresponsabilidade é isso, dói, mas a gente já é adulta. Então a gente já pode falar, eu escolhi entrar naquele relacionamento. Eu acreditei nas mentiras da pessoa, porque você é inocente. Eu acreditei porque eu era inocente. A inocência está em quem? No outro ou em mim? A inocência está em mim. Então a culpa é de quem? Minha. Ah, então tudo é culpa minha? É, graças a Deus que tudo é culpa minha. Porque eu sou a única pessoa responsável por mudar
a mim mesma. Eu não tenho controle sobre o outro, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim. Ainda bem que tá em mim. Se tivesse no outro, eu tava lascada, porque eu ia fazer o quê? Ia forçar o outro? Não tem como, gente. E aí Deus pega e faz assim, beleza. Aí o diabo prepara o prato. Você come aquela comida, faz aquela aliança, entra naquele relacionamento. Aí aquela pessoa começa a te trair, a te desrespeitar, a não te dar atenção, a te tratar como qualquer uma. Não faz questão de estar com você, prefere estar com os amigos do que estar com você. Aquela pessoa te abandona, aquela pessoa aparece de madrugada na tua casa, no final de semana, e você abre a porta e você deixa entrar. Aquela pessoa te humilha, aquela pessoa te bate, e você continua lá. Porque a dependência não tá na pessoa, tá em você. E o espelho da vida, o espelho de Deus tá falando assim, filha, você não se ama, você não se respeita, você não se valoriza, você está indo de contra aquilo que eu falei, que é para você fazer, que é os meus ensinamentos. Não é isso. Então, quando você... E outra, Chau, mas é só relacionamento amoroso? Não. O espelho da vida, ele é maravilhoso, porque é qualquer tipo de relacionamento. O seu relacionamento com a sua amiga, o seu relacionamento no trabalho, o seu relacionamento nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Por quê? Quando eu comecei a me amar de verdade, comecei a me respeitar, comecei a me valorizar, comecei a impor limites, comecei a praticar, a seguir, a fazer aquilo que Deus fala, a instrução que Deus me deu como mulher, o que Deus fez? Agora ela tá pronta para receber o prato que eu preparei para ela, o relacionamento que eu preparei para ela. Um homem que vai tratar ela da forma como ela se trata, porque antes de ter, você precisa ser. Antes de ter algo, antes de ter um relacionamento saudável, antes de ter prosperidade e abundância, antes de ter qualquer coisa, você precisa ser. Você quer ter um relacionamento saudável? Se torne uma mulher saudável. Você quer ser amada e valorizada? Se ame e se valorize. Você quer ser respeitada? Se respeite. Começa em mim. Escreve aqui pra mim. Começa em mim. Eu primeiro. Eu me torno. Eu me amo. Eu me cuido. Eu me respeito. Eu me valorizo. Eu tudo. Depois o outro. Depois. O outro vem depois. A palavra do Senhor fala o quê? Amai como? Como que fala? Onde? Deixa eu pegar aqui, ó. Respondeu Jesus, está em Mateus 22. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amai primeiro a quem? A Deus, ao Senhor. Este é o primeiro e maior mandamento. Qual que é o primeiro e o maior mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. É Mateus 22, do 37 ao 39. Amai a Deus sobre todas as coisas. Ordem número 1. Lembra que eu falei para vocês? O reino espiritual é regido por hierarquia. Ordem. Então existe uma ordem. Primeira ordem. Amai ao Senhor sobre todas as coisas. Amai ao Senhor sobre a sua mãe, sobre o seu pai. Se você tiver que deixar pai e mãe para seguir a Jesus,
deixe. Porque a ordem dele é primeiro o eu. Segundo, alguém escreve aí no chat para mim depois, ó. Primeiro, amai a Deus. Segundo, o segundo é semelhante a ele. Amai o seu próximo como a si mesma. Se você não ama a si mesmo, como que você vai amar o próximo? Se a gente só dá aquilo que a gente tem. Como? Então, qual que é o mandamento? Vou colocar aqui, ó. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, escreve isso. Cadê o retorno aqui? Não consigo. Segundo, gente, alguém escreve pra mim aí. Escreve aqui no chat pra mim. Amai a Deus sobre todas as coisas. Primeiro. Segundo, amai a si. Terceiro, amai o próximo. Primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amai a si mesma. Por quê? Porque para eu amar o próximo, eu preciso me amar. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que eu vou respeitar o próximo se eu não me respeito? Como que eu vou valorizar o próximo se eu não me valorizo? Como que eu vou dar algo se eu não tenho? Se vocês falarem assim pra mim, Chau, faz uma doação, R$1 milhão. Gente, eu não tenho ainda. Um dia eu vou ter, em nome de Jesus, eu creio. Porque não é pecado ter prosperidade financeira e abundância. Eu sei que muita gente tem problema com isso, e a gente pode falar disso depois, mas não é pecado. Então, eu não tenho problema. Mas eu ainda não tenho. Você fala, Chau, faz uma doação de R$1 milhão. Eu não tenho como fazer, gente. Por que você não tem? Porque eu não tenho. Eu não tenho essa quantidade. Aí você fala assim, faz uma doação de R$1.000. Beleza. Por quê? Porque eu tenho. Então eu consigo fazer. Assim é o amor. Assim é o respeito, assim é o cuidado. Como que você vai dar se você não tem? Mas como assim eu não tenho? Você não tem por si mesma. Como que está o seu autocuidado? Como que você se cuida? Quando você acorda em casa e você está sozinha, você fica de pijama o dia inteiro? Ou você troca de roupa, você coloca a melhor roupa que você tem no momento? Você escova seus dentes, você passa um protetor na cara, passa um brilhozinho na boca, um rímel. Ou você fica de qualquer jeito, você não tá nem aí, você anda desleixada. Como que você se cuida? Ah, você anda toda desleixada e quer que o outro olhe pra você e cuide de você. É incoerente, gente. Tem uma coisa que não funciona, que é a incoerência. Então, quando eu quero o amor do próximo, quando eu não me amo, eu já tô na incoerência, já não vai funcionar. É por isso que tem muito relacionamento dando errado. É por isso que o diabo acha tanta brecha para agir nos relacionamentos. Porque ele sabe que o reino espiritual é regido por ordem, por hierarquia. Ele sabe que Deus não quebra princípios. E quem quebra somos nós. E nós quebramos o princípio. E aí quando a gente quebra o princípio, ele entra e ele sapateia. Mas Deus ainda faz algo bom no meio daquilo que é ruim, que dói. E é isso que ele está falando. Irmãos, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita. Para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, no meio daquela prova, quando eu saí dela, eu aprendi a me amar, me cuidar, me respeitar. O que o Senhor fez? Ele aperfeiçoou.
para que não me faltasse coisa alguma. Ele tocou no meu caráter, na minha índole, nos meus princípios, nas minhas vestes. Eu troquei de vestimenta, vestimenta física e vestimenta espiritual. E à medida que você se aproxima do Senhor, à medida que você vai conhecendo as verdades de Deus, à medida que você vai entendendo aquilo que o Senhor espera de você, Ele vai trocando as suas vestes físicas e espirituais. Ele vai te moldando, porque você vai se aproximando da verdade. E aí chega um príncipe encantado, parece lindo, a coisa mais linda do mundo. Aí você olha para aquilo e o Espírito Santo fala assim, não é esse que eu tenho para você. E aí você fala o quê? Não, porque eu já me amo, eu não tô carente. Não é uma curtida no Instagram que faz curtiu a minha foto, tá me amando. Não é uma mensagem num sábado, meia-noite, e aí linda, tá tudo bem? Que me deixa, muito pelo contrário. Eu fiquei 2 anos solteira, né? 2 anos estudando, me curando. Eu falei, eu não entro, pai, em nenhum relacionamento. Eu não entro para viver o que eu vivi de novo. Eu fico sozinha, mas eu não entro. E aí, quando eu recebi uma mensagem, eu tava solteira, gente. Quando eu recebi a mensagem, 10 horas da noite, 11 horas da noite, num sábado, num domingo, como a última opção, tipo, não apareceu ninguém, aí eu lembrei dela, eu tinha nojo. E aquilo me dava repulsa. A pessoa, pra mim, ali morreu. Sabe por quê? Porque eu já me amava. Eu já estava me dando amor, cuidado, carinho, respeito. Eu já estava me dando aquilo que antes eu buscava no outro. Então, eu não tinha mais a necessidade, mas se vocês estão entendendo, eu não tinha mais necessidade de receber de alguém aquilo que eu já me dava. Porque o mandamento é amai a Deus, amai ao próximo como a si mesmo. Então, eu me amo para eu poder amar o próximo. Então, eu já me amava. Então, alguém que viesse na minha vida viria para complementar, não para sugar. Eu já me amava, ela viria para me amar mais ainda. Eu já me respeitava, ela me respeitaria mais ainda. E é assim com o Tiago, e é assim que a gente olha para o espelho da vida. Quando eu sinto, às vezes eu falo assim, nossa, parece que a gente ele não tá me dando muita atenção. Automaticamente eu já olho, eu não estou me dando atenção. Deixa eu ir lá me dar atenção, me dar carinho, me dar amor. Deixa eu ter um momento só eu comigo mesma. Aconteceu tal coisa. E eu sempre olho pra mim, sempre. O que em mim está errado? O que eu preciso fazer? Porque relacionamento nunca é sobre os outros, é sempre sobre mim. Então quando eu vejo uma mulher, que a mulher fala assim, meu marido é difícil, porque ele faz isso, ele faz aquilo, e ele não sei o quê, e ela tá falando do marido, porque a culpa da vida dela, o erro da vida dela é o marido. E a minha mente fica assim, meu Deus, quando ela souber que é só um reflexo, quando ela souber que é o espelho da vida, quando ela olhar para esse homem e falar, nossa, não é ele, sou eu. Eu quero que ele me dê algo que eu não me dou. Eu quero que ele faça algo que eu mesma não faço. É incoerente. É igual eu falei pra vocês. Tem gente que fala assim, tchau, ora, eu quero pedir uma oração. Aí eu falo pra pessoa, tá, mas você tá orando? Não. Não, peraí, você não tá orando, mas você quer que eu ore. E você acha que eu não tenho vida, que eu não tenho filho, não tenho marido, não tenho nada. Você vai ficar esperando e dependendo da minha oração, da minha intercessão por você. E se eu não tiver tempo? E se eu esquecer? Aí Deus não vai fazer a obra dele na tua vida.
porque não teve oração, ninguém intercedeu, porque eu esqueci. É a mesma coisa relacionamento. Eu fico dependendo, isso que é dependência. Dependência emocional. Eu fico dependendo que aquela pessoa supra as minhas necessidades emocionais. Então, dependência. Eu chego para o relacionamento e falo assim, olha, tá aqui, supre as minhas necessidades emocionais. Me ama, me respeita, mas você tá se amando e se respeitando? Não. Faça isso você por mim. Faça você por mim. Porque eu não quero fazer. Eu não tô afim de fazer. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tô indo rápido demais. Já falei demais. Quer que eu encerre? Quer que eu pare? Chega. Fala pra mim, vocês querem que eu continue ou posso parar? Isso é dependência. Dependência é eu coloco a obrigação de fazer algo que é minha na mão daquela pessoa. É a mesma coisa de você parir um filho. O filho é teu, você pariu, aí você chega e fala assim, toma, cuida dele. Aí a pessoa, não, mas é teu, não, mas eu não quero cuidar, cuida você. E outra, educa certinho, viu? Corrige. Eu quero que você faça isso, isso e isso com ele. Mas a mãe é você. Ele não me respeita. Ele respeita você. Faz você... Não, não quero. É terceirizar algo que é sua responsabilidade. Então você que está com dificuldade, que tem problemas em todo tipo de relacionamento. Como eu falei pra vocês, eu não tô falando só de casamento. Eu tô falando de amizade, de trabalho, de tudo. Pega um papel e caneta, escreve. Escreve. Escreve na terceira pessoa, não tem problema, na segunda pessoa. Fulano não me ama, fulano não me respeita. Eu me sinto desvalorizada, eu me sinto... Escreve, faz uma lista. Depois olha pra ela e fala na primeira pessoa. Eu não me amo, eu não me respeito, eu não me valorizo. Eu tenho dependência emocional, eu terceirizo as minhas emoções para as pessoas. Eu isso, eu aquilo, eu aquilo. Vocês vão ver a mágica começar a acontecer. Porque, poxa, eu não me amo, não, então peraí, o que eu preciso fazer para me amar? Eu não me respeito, então peraí, como que eu posso me respeitar? Eu não me cuido, então peraí, como que eu posso me cuidar? Aí você sai do papel de vítima e entra no papel de protagonista. A responsabilidade é minha. Então eu vou começar a fazer a partir de agora. Você lembra da vítima que eu falei ontem? Vítima não prospera, não cresce, a vítima quer só reclamar, quer só murmurar, a vítima não quer solução. A vítima é egoísta. E eu entro no papel de protagonista. É minha responsabilidade. Eu tenho que fazer por mim. Porque eu vou respeitar os princípios de Deus. Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar a mim mesma. Para que eu possa amar o próximo. Se você está amando o próximo sem se amar, você está amando errado. Você está amando exatamente da forma como o diabo quer que você ame. Aí ele fala assim, ó, no versículo 5, a gente está lá em Tiago 1. No versículo 5 ele fala assim, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Tá te faltando sabedoria? Peça a Deus que Ele vai te dar. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Então ele está falando aqui, peça e lhe será dado. Mas peça com fé. Não seja como a onda do mar,
A onda do mar, ela faz o quê? Ela vem, aí ela recua. Aí ela vai, aí ela recua. Eu quero sabedoria, aí eu não quero mais. Aí eu quero aquele relacionamento, agora eu não quero. Aí eu quero tal coisa, agora eu mudei de ideia. Para de ser como a onda do mar. Para de avançar e recuar. Para de avançar e recuar. Tem um nome para isso. Mulheres viciadas em construir para destruir. Construir para destruir. O que é isso? Você começa várias coisas, tem várias ideias, vários projetos, e aí você começa. Você dá o primeiro passo. Vou fazer. Você começa a fazer. Vou dar um exemplo. Você começa a se cuidar, começa a se respeitar, começa a se valorizar, começa a sair dos ambientes, começa a fechar as portas, começa a se afastar de pessoas, coisas, situações. Você começa todo um projeto, você começa a limpar a casa, começa a tirar da tua casa tudo que é excesso, tudo que não agrada ao Senhor. Tá belezinha. Aí, quando tá perto de dar certo, você faz como a onda do mar, recua. Aí você sente sono, você procrastina, você inventa mil desculpas. Ah, me amar, não, eu não quero mais me amar, eu vou terceirizar de novo. É mais fácil. Para, mãe. É mais fácil. Gente, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali essa caixa, olha ali. Maia, olha o jeito que ela tá. A pessoa deu conta. E aí você começa, você recua. Você começa o projeto, desiste no meio do projeto. Ah, acho que não é isso não quero mais isso não. Mulheres viciadas em construir para destruir. Você começa uma construção, no meio do caminho você destrói tudo. E aí você recua. E aí depois você começa de novo. Vou dar outro exemplo para vocês. Dieta. Dieta. Você vira e fala assim, ó. Vou começar uma dieta. Agora eu decidi. Projeto Vida. Eu vou começar a me alimentar melhor e eu vou entrar na academia e vou fazer atividade física. Projeto Vida. Aí eu começo. Vou lá no nutricionista. Pago o nutricionista. Invisto dinheiro, tempo, energia de vida. Vou no nutricionista, faço o exame. Pego a dieta, começo. Aí, ó como que funciona a dinâmica. Eu tô dando um exemplo de doce, de academia, tá, gente? Mas isso é em todas as áreas da vida. Isso é no relacionamento, é no profissional, é no financeiro. Você começa a fazer dinheiro, quando você vê que vai sobrar, você gasta tudo, você destrói tudo. Para começar do zero, para começar a se sacrificar do zero, porque não se sente merecedora de ter abundância e prosperidade, não sabe administrar, meu olho tá coçando, não sabe administrar dinheiro. Então você constrói e destrói. E aí quando você tá lá devendo de novo, tá lá passando aperto de novo, tá lá no perrengue de novo. E aí você vai lá e começa a dieta. Aí de segunda a sexta, você vai na academia todos os dias. E você treina todos os dias. E belezinha, foco e ação. Aí chega no sábado. Sabe o que você fala? Você fala assim, eu treinei a semana inteira. Eu fiz a dieta bonitinha a semana inteira. Então agora eu mereço comer tudo que eu quiser. Quer dizer, você construiu a semana toda, de segunda a sexta, você construiu. Seu corpo começou a desinflamar, você começou a perder peso, você começou a ver resultado. E aí, chega final de semana, você faz o quê? Destrói tudo aquilo que você construiu durante a semana. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não se sente merecedora. Você não se sente merecedora de ter o corpo que você gostaria de ter.
Você não se sente merecedora de ter o relacionamento que você gostaria de ter. Você quer ser amada, cuidada, respeitada, valorizada. Mas quando aparece um homem que faz isso, que ama, cuida, respeita, você vira e fala o quê? Meloso demais. Grudento demais. Ai, nossa. Pega ranço. Peguei ranço daquele cara. Sabe por quê? Porque você está acostumada a ser maltratada. Porque você está acostumada a ser pisada. Porque você não se ama. Porque o homem masculino, provedor, protetor, ele não vai te dar amor de mãe. Ele não vai suprir as suas necessidades emocionais, aquelas que você não supre em você mesma. Se você chegar para um homem assim e falar assim, toma, estou colocando nas tuas mãos as minhas pendências emocionais para você suprir. Ele vai fazer assim para você, toma de volta, eu não sou teu pai. Eu não tô aqui para ser teu pai. Eu tô aqui para ser teu homem. É diferente. Se você tá buscando um pai, não sou eu. E tem mulher buscando o pai em outros relacionamentos, em outros homens. Vocês estão entendendo, gente? Assim como eu falei para vocês, é assim com o dinheiro. Você começa a prosperar, você vai lá, paga as suas contas, limpa seu nome, tá bonitinho. Aí você não se sente merecedora quando vê você tá lá gastando mais do que você podia. Quando vê, aí apareceu uma blusinha, mas eu tô precisando tanto de um sapato, mas eu necessito tanto. E aí quando vê você tá lá de novo, na escassez de novo. Aí você fala assim, é porque a abundância não é pra mim. É porque essa vida não é pra mim. Mas é para todo mundo. O problema é que o seu merecimento não está alinhado com os princípios de Deus. Então ele fala, peça sabedoria com fé. Com fé. Aí ele fala assim, ó. Aí no versículo, pra gente encerrar, no versículo 23, ele fala o seguinte: pois se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora logo e esquece de como era. E aí tem uma versão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que fala assim, ó. Que é mais fácil de entender. Cadê? Pega aí. Cadê, gente? Eu tinha marcado aqui. Fui tirar a caneta. Deixa eu pegar aqui outra versão aqui na internet. Ó, essa versão aqui, ó. Fala assim, ó. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, vírgula. Então, quem que é? Aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Não tem ação, vírgula. É semelhante a um homem que se vê no espelho, se olha no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai. Então a pessoa vai na frente do espelho, se olha, e aí ela sai e se esquece da sua aparência. Então aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que se vê no espelho,
sai e esquece de como é a sua própria aparência. Então, de que adianta você ouvir? De que adianta você ficar aqui na live comigo se você não praticar? Não adianta nada. Não adianta você olhar e falar assim, meu Deus, quem aqui pegou essa chave? Quem aqui você não sabia que relacionamento é um espelho? Ou você até sabia, mas tinha esquecido, porque você agiu semelhantemente a esse homem que ouviu a palavra, não praticou, olhou no espelho e esqueceu da própria imagem. Pode você esquecer de qual é a cor do seu cabelo? Qual é a cor dos seus olhos? Qual é a sua fisionomia, a sua feição? Como é o seu corpo? Pode você esquecer de qual é a sua estrutura? Quem aqui pegou essa chave e falou assim, nossa, uau, dói. É mudar de estágio, é você estar no estágio vivendo uma mentira e você conhecer a verdade. É uma transição e essa transição dói, machuca, porque olhar para aquilo que antes era uma mentira e você falar assim, nossa, tudo que eu vivi até hoje foi uma mentira. Até hoje eu não me amei, eu não me respeitei, eu não cuidei de mim, eu não me valorizei e eu colocava tudo isso na dependência de uma terceira pessoa. E aí, da mesma forma que você faz isso com a pessoa, coloca na dependência dela, ela pega toda a bagagem que ela carrega e ela coloca na sua dependência. Olha que lindo. Ela não é capaz de suprir as suas pendências e você não é capaz de suprir as pendências dela. Porque o que é dela, o que é seu é seu. Pior é saber que o que eu vivi até hoje foi por minha própria culpa. Isso não é o pior, gente. Isso é maravilhoso. Isso não é o pior, isso é libertador. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, se os seus olhos forem bons, toda a sua carne será boa. Mas se os seus olhos forem ruins, toda a sua carne será ruim. Todos os seus projetos, se os seus olhos forem ruins, se você olhar para a situação e achar que aquilo é ruim, por exemplo, se você olhar para isso e falar assim, nossa, o pior é saber que tudo que eu vivi até hoje foi minha própria culpa. E se você olhar para isso e achar como algo ruim, todo o resultado a partir de agora vai ser ruim. Mas se você olhar para isso com os olhos bons, graças a Deus, aleluia, Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tirou a venda dos meus olhos. Agora eu vejo e agora eu vou começar a me dar aquilo que eu ficava esperando receber dos outros. Porque eu não sou mais dependente emocional de ninguém. Eu sou adulta, responsável pela minha própria vida, responsável pelas minhas próprias escolhas. Eu vou buscar cura, eu vou buscar tratamento, eu vou buscar aquele que pode, é o único que pode tocar em mim, tocar no meu caráter. Senhor, me dá o seu amor, ensina-me a me amar, para que eu possa amar o outro, para que eu possa cumprir os teus princípios. Você vai ter resultados positivos, mas ai daquele que começar a entrar no papel de vítima agora, que começar a olhar e falar, ai, culpa é minha. Quando eu falo culpa minha, é no sentido de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Eu escolhi, eu decidi, eu sou adulta, eu plantei e colhi o fruto desse plantio. Até agora, eu não vou mais plantar dependência, eu não vou mais plantar falta de amor próprio, desleixo, eu não vou mais plantar vitimismo. Agora eu vou plantar a sementinha do eu sou protagonista da minha própria vida, eu sou adulta,
Eu sou responsável, eu tomo as minhas próprias decisões para eu poder colher o fruto disso que eu tô plantando. A Letícia, graças a Deus que a culpa é toda nossa. Graças a Deus. Porque a partir do momento que eu reconheço que a culpa é minha, eu posso fazer algo para mudar isso. A partir do momento que eu reconheço que aquele plantio deu errado, porque eu não soube plantar, eu vou lá no Google, como plantar, deixa eu aprender como plantar. Aí eu aprendo como plantar. Ah, tá, nossa, eu errei aqui, tinha que jogar tal adubo e eu joguei o adubo errado. Quem que jogou o adubo? Foi seu parceiro? Foi sua amiga? Não, fui eu. Eu joguei errado porque eu não sabia, eu tava na ignorância. Eu não sabia. Então, beleza. Então, agora eu entendi que o adubo certo é o adubo XPTO. Então, eu vou pedir esse adubo e agora eu vou plantar de novo. Vou plantar de novo. E agora vai dar certo, porque agora eu aprendi. Por que tem mulher? A gente fala mulher de bandido, né? Em Minas a gente fala assim, porque tem mulher, parece mulher de bandido. Ela entra num relacionamento tóxico, sai, entra em outro. Aí ela sai de um, entra em outro, entra em outro, entra. Quando vê, a mulher já passou por 5 relacionamentos. Nos 5 ela foi desrespeitada, foi traída, foi nos 5. Por quê? Porque ela não aprendeu ainda que não é sobre o outro, é sobre ela. O dia que ela aprender, ela nunca mais entra. O dia que ela se der aquilo que ela fica esperando receber dos outros, nunca mais um cara passa a perna nela. Nunca mais. Só que a nossa mente, ela é estratégica. Ela nunca quer assumir a própria responsabilidade. Ela nunca quer olhar para si mesma. Sabe por quê? Porque isso é o nosso ego. O ego é uma película, uma camada de proteção que fala assim, você tá certa, quem trai você é ele. Não tem nada de errado com você. Nada de errado. A culpa é só dele. Mas relacionamento é 50-50. Eu tenho culpa no relacionamento em que eu fui traída. Eu tenho culpa de ter sido deixada na maternidade. Eu tenho culpa de tudo que eu vivi. Por que você tem culpa? Porque eu escolhi. Eu escolhi aquele homem. Eu escolhi me casar com ele. Eu achava que depois do casamento ele ia melhorar, eu ia consertar ele. Vocês estão entendendo que eu estava... eu queria consertar ele. Eu queria consertar ele, educar ele, ensinar ele. E o ego falava o quê? Que comigo não tinha nada de errado. Eu era trabalhadora, eu era honesta, eu não traía, eu respeitava ele. Então o problema não estava em mim, estava nele. Só nele. Em mim não. Isso que o ego faz. Ele faz você achar que não tem nada de errado com você. Ele faz você achar que você é perfeita. Só que qual que é a minha parcela de culpa? Eu não me amava. Eu não me respeitava. Eu não me valorizava. Só que olhar pra mim e ver que eu fazia isso comigo mesma, dói, machuca. Então o ego não deixa você ver. O ego fala que você é perfeita. Não, você é perfeita. Não tem nada de errado. O errado é só os outros, você não. O Alex falou assim, ó, Sansão foi orientado desde criança a ficar no monte. Quando desobedeceu, ele teve acesso a situações que o levou à ruína. Mas mesmo assim, Deus é bom. As pessoas sempre falam que é livramento. A pessoa fala assim, foi um livramento. Foi um livramento, filha, mas se você não olhar para si, você vai cair na mesma conversinha, na mesma ladainha, no mesmo relacionamento, na mesma escassez, na mesma pobreza, na mesma dívida, só que de formas diferentes, mas o resultado é o mesmo.
conhecereis a árvore pelos frutos. Olha a sua vida. Em qual área da sua vida você está colhendo os mesmos frutos? Porque conhecereis a árvore pelos frutos. A Silvia, as pessoas só fazem com a gente o que permitimos. Isso é real. Eu escolhi permanecer naquele relacionamento. Quando a pessoa me traiu a primeira vez, eu escolhi perdoar e dar mais uma chance. A escolha de permanecer ali foi quem? Fui eu, foi minha. E quando eu escolhi permanecer, eu dei permissão para ele. Se ele quisesse fazer de novo, ele poderia fazer. Porque perdoar e continuar são coisas diferentes. Eu poderia ter, eu te perdoo, tá perdoado em nome de Jesus. Mas você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu. Então, a partir do momento que eu aceitei, eu falei pra ele assim, pode fazer de novo, porque se você fizer, eu vou continuar aqui. E aí a pessoa fez de novo, e aí vocês já sabem. Então, sim, é real. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Agora, por que a gente permite? Porque a vida é um espelho. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Quando você começar a olhar para si mesmo e falar, nossa, eu tô carente. Peraí, eu não estou me dando algo e tô buscando em alguém. Deixa eu me dar essa atenção, deixa eu me dar esse carinho, deixa eu me dar esse amor. E aí eu começo a me dar. E quando eu começo a me dar, eu paro de ficar carente. Quando eu começo a suprir as minhas pendências emocionais, eu paro de ser dependente emocional. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Isso mostra que ainda temos tempo de nos amar e sair de onde não nos cabe, sim. Ainda há tempo. Gente, enquanto há vida, ainda há tempo. Só o dia que morreu, acabou. Mas enquanto você estiver viva, ainda dá tempo de você conhecer a verdade e da verdade te libertar. E não seja como essa pessoa que escuta a palavra, não põe em prática, se olha no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua própria aparência. Não seja. A Nath não vai achar no outro que você não tem, justamente. Devido às minhas experiências, não queima mais em meu coração a saber quem será a pessoa certa. E eu espero um sinal de Deus. Pode me falar sobre? Deixa eu ver se eu entendi, Alex. Devido às minhas experiências, não queima mais em meu coração a saber quem será a pessoa certa. E eu espero um sinal de Deus. Pode me falar sobre? Você é assim, ó. É porque são duas linhas, tá? Vamos supor que esse seja o seu caso. Às vezes não queima no seu coração em ficar querendo saber quem é a pessoa certa, porque você já acessou a paz que excede todo o entendimento. Aí você que vai saber dizer. A paz que excede todo o entendimento eu não quero saber, é como vai ser. Porque eu creio, eu tenho fé que o Senhor já cuidou de tudo, e que na hora certa, no momento certo, Ele vai trazer a pessoa certa. Ele vai trazer a pessoa certa. Então, meu coração não fica ali ansioso, preocupado, queimando por quem será a pessoa certa, quando essa pessoa vai chegar, que momento que vai ser. Não, você está vivendo a sua vida. Você está vivendo a sua vida, contando que você esteja cada vez mais se tornando o homem capaz de ter a mulher que você quer ter. Como assim, Chau? Por exemplo, você quer ter uma mulher feminina, uma mulher doce, uma mulher sábia. Vou dar um exemplo, né? Uma mulher temente ao Senhor.
Então você tem que ser o homem que a palavra fala. Tem que ser um homem provedor, protetor, cuidador. Um homem seguro. Um homem audacioso, determinado. Um homem proativo. Então, a sua preocupação... Ai, gente, começou a tosse. Começou não, tá repreendido em nome de Jesus. A sua preocupação tem que ser em se tornar esse homem. E à medida que você vai se tornando esse homem, Deus vai trazendo essa mulher que você quer. Então tá tudo certo. Você tá na paz que excede todo entendimento. Agora, se você estiver ansioso, preocupado, aí você não tá na paz. Mas se você tiver, é isso mesmo. Você não vai ficar, nossa, quando será? Que hora será? Não, você tá de boa, você tá vivendo a vida. E aí Deus faz. Entende? Vê se faz sentido. Conheci a Chal aos 24 anos. Hoje tenho 28, já faz 4 anos em lei. E eu amadureci muito, sou grata, amém. A pessoa certa traz paz e não ansiedade. Deus faz tudo perfeito, gente. Que bênção, muito obrigada, estarei na paz. É isso mesmo, fique em paz. A sua preocupação, assim como a do Alex, e seja muito bem-vindo, viu? É muito bom ter homens aqui também. Assim como a preocupação do Alex tem que ser em se tornar cada vez mais o homem que o Senhor fala para você acessar a mulher que você quer, a preocupação da mulher tem que ser em se tornar cada vez mais a mulher de Provérbios 31. Se tornar cada vez mais, se tratar, se cuidar, se amar como um diamante. A sua preocupação não tem que estar em, eu preciso de um relacionamento, eu tenho que ter alguém, é porque eu tô muito tempo sozinha. Gente, antes só do que mal acompanhada. Entra num relacionamento tóxico para você comer o pão que o diabo amassou. Aí você vai falar assim, antes eu estivesse só do que estar aqui vivendo esse inferno. Então não tenha ansiedade, se torne a mulher. Porque à medida que você se torna, Deus te apresenta a esse homem. À medida que esse homem se torna, Deus apresenta a mulher. E ora, e vigia. Porque à medida que você vai se aproximando, o diabo também vai te apresentar um prato parecido com o que Deus tem para você. E se vocês não tiverem discernimento, vocês vão comer migalha achando que é banquete. As pessoas dão sinais o tempo todo. Não ignore os sinais. Eu já falei para vocês sobre isso. Um homem que não vale nada, ele anda na rua desesperado. Ele não pode ver um pedaço de dedo, de pé, que ele já está comendo com os olhos. Ele já está dando um sinal. A mulher que não vale nada, ela faz a mesma coisa que o homem. Porque tem mulher que não vale nada também, gente. E não é pouca, não, é muita. E a mulher é pior do que o homem. Porque o homem faz e todo mundo fica sabendo. A mulher faz e ninguém fica sabendo. Mas isso não quer dizer que ela tem valor. Ela não se valoriza. Então, homens, as mulheres dão sinais o tempo todo. Mulheres, os homens dão sinais o tempo todo. Ora, vigia, estuda, aprende, evolui, cresce. Eu fiquei 2 anos solteira, quase 2 anos solteira, estudando. Eu não fiquei 2 anos solteira indo pra bar, enchendo a cara. Não, estudando. Eu fui me conhecer, eu fui desfrutar, eu fui viajar, eu fui pra praia. Eu não fui atrás de homem, não. Eu falei assim, eu vou estudar. Eu vou entender dinâmica de relacionamento. Eu vou aprender sobre narcisismo. Eu vou aprender sobre... Porque eu não vou mais entrar nessa. Eu vou estudar a mentalidade do homem. Eu vou estudar sobre mim. Eu vou estudar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. Eu vou me conhecer. Então, se hoje você está passando uma dificuldade no relacionamento, na vida, em qualquer área, para. Vai estudar, vai entender seus comportamentos. Vai entender como que você age, como que você funciona. Amém?
Gente, acho que por hoje é só. A vida é um espelho. Os relacionamentos são um espelho. Se você aprendeu isso e se você levar para a sua vida aqui, que é para você ter grande motivo de alegria quando estiver passando por provação, e que você não deve ser como aquele homem que ouve a palavra e olha no espelho, depois vira e esquece da própria imagem, você já avançou 10 anos luz na sua vida. Então não seja como esse homem. Não, eu ouvi a Chau, foi lindo, tudo que você ensinou. Agora deixa eu seguir fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço. Não perde nem seu tempo assistindo a live, porque assim, tem uma coisa que tem valor, é tempo de vida. Seu tempo de vida, ele é precioso. Não perde o seu tempo assistindo algo que você não vai praticar, que você não vai fazer. Não perde seu tempo. Porque eu não tô perdendo meu tempo aqui. Eu não tô perdendo meu tempo. Então não perca o seu também. Coloque em prática, anote. Tchau, não entendi. A live fica salva lá no YouTube. Assiste de novo. Assiste 500 vezes até você entender. Até entrar na sua mente. E começa a praticar. Tá bom? Gente, um beijo grande pra vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã.